Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Estamos com saudades de todos aí da nossa igreja em Eusébio, mas eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra da palavra de Deus hoje. Nós temos durante os últimos meses meditado nos salmos de peregrinação. São os salmos 120 ao salmo 134. Salmos de peregrinação porque eram frequentemente cantados enquanto o povo de Israel fazia suas peregrinações para Jerusalém. E são salmos que dão linguagem àquilo que nós enfrentamos nessa jornada de vida. São salmos que refletem na nossa necessidade por Deus, falam sobre as nossas fraquezas, sobre o fato de sermos pequenos, e em tudo apontam para um Deus que é maior, que é um Deus fiel, um Deus que nos socorre, um Deus que nos ajuda, que nos fortalece em meio a todas as circunstâncias da vida. Como se dá para ver aqui atrás de mim, há um lago, mas no outro lado do lago tem muitas árvores. E se você consegue enxergar, muitas dessas árvores estão mudando de cor, né? Estamos entrando na época conhecida aqui como outono, uma mudança de estação preparando para o inverno, e as árvores começam a mudar de cor. Muitas delas ficam amarelas, vermelhas, laranja, daqui a pouco vão ficar marrom e vão cair no chão, vão ficar sem folhas as árvores, e aí chegará a neve. Mas com mudança de estação também vem a mudança de clima, vem o frio, e hoje está bem frio por aqui, um dia chuvoso. Mas eu queria só refletir nessa questão de mudança, porque a vida é cheia de mudanças. Nós constantemente estamos enfrentando mudanças e às vezes isso pode tirar o nosso chão. Esse ano eu acho que temos enfrentado mais mudanças do que em qualquer outra época da minha vida. E certamente vocês podem afirmar isso também. Mudanças por causa da pandemia, distanciamento social, quarentena, igrejas fechadas por meses e meses, o uso de máscaras e álcool em gel, a lista continua. Muitas mudanças que um ano atrás nós nem sequer imaginávamos que isso iria acontecer. Mas o salmo que nós vamos ler hoje é um salmo que nos ajuda a entender que mesmo em meio a tantas mudanças, há algo estável, há algo que nos dá um chão no meio de tanta mudança. Deixa eu ler para os irmãos o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e os retos de coração. Quanto aos que desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Nós não sabemos exatamente qual era a situação histórica sobre qual o salmista estava escrevendo. Ele fala sobre o cetro dos ímpios, ou os cetros dos maus não permanecendo na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar iniquidade. Talvez era um tempo de exílio em que o povo de Israel se encontrou debaixo do Império Babilônico. Um tempo em que certamente os ímpios estavam presentes na terra de Deus, dominando e controlando. Mas o Salmo é fantástico porque fala sobre montes. Enquanto aqui ao nosso redor nós vemos árvores e folhas mudando, o ar está frio porque estamos mudando de clima.
Uma coisa que não muda são os montes, as montanhas, elas são estáveis, são firmes. E o salmista diz que aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Agora, o Monte Sião se encontra em Jerusalém, é conhecido como o monte sobre o qual o templo foi construído. Mas Sião se tornou sinônimo da presença de Deus, o lugar onde Deus manifestava sua presença em meio ao seu povo. Então, aqueles que confiam no Senhor são estáveis ou firmes como o Monte Sião, um lugar que não pode ser abalado. E logo em seguida, ele diz, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo desde agora e para sempre. A razão da nossa firmeza ou da nossa estabilidade não está no fato de passarmos por uma vida sem mudanças, mas está no fato de que o Senhor está ao nosso redor, de que o Senhor nos cerca, assim como os montes cercam Jerusalém. Essa realidade é fantástica para nós quando nós pensamos sobre aquilo que nós enfrentamos nessa vida. Ele nos cerca para nos fortalecer, ele nos cerca para nos proteger, ele nos cerca para nos dar um chão estável sobre o qual podemos enfrentar essa vida cheia de mudanças. Mas uma coisa interessante é que ele vai fazer um contraste entre os bons e os maus. Ele vai falar que o cetro dos ímpios não vai permanecer na terra do Senhor para sempre, para que o povo de Deus venha a também praticar a iniquidade. Ele estava esperando aquele dia em que os ímpios seriam removidos da terra. Mas há um pensamento, há um princípio mais profundo ainda do que isso, e é no destino futuro dos maus versus o destino daqueles que seguem a Deus, que buscam a Deus. É o contraste entre os bons e os maus. Faz o bem, Senhor, aos bons e os retos de coração. Agora eu vou confessar para vocês, eu não sou uma pessoa boa por mim mesmo. Eu não sou uma pessoa que pratica o bem por conta própria. E isso é algo que teve que vir de fora de mim. Porque eu nasci pecador e a minha tendência, a minha inclinação é para o mal, é para o pecado. Jesus mesmo disse que não há ninguém que é bom a não ser Deus. Mas a verdade é que Deus veio até nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e Ele tomou sobre si o nosso pecado. Ele pagou o preço do nosso pecado, removendo a nossa culpa e nos dando a sua própria justiça. O fato é que hoje nós podemos ser considerados bons e retos e justos, não por mérito próprio, mas simplesmente por aquilo que Deus fez em nosso lugar. Então faz o bem, Senhor, aos bons, é um pedido por bênção, que Deus abençoe o seu povo. Em contraste, quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. O destino dos ímpios é de ser levado para longe de Deus. Eu não quero ser levado para longe de Deus. Eu quero ser aquela pessoa cercada por Deus. O Senhor está ao redor daqueles que confiam nele. E o salmista termina dizendo: paz sobre Israel, ou paz seja com Israel. O grito, o clamor por paz em Jerusalém, em Israel, era um clamor constante para o povo de Deus. E a certeza que nós temos é que um dia Deus vai fazer novo céu e nova terra, e essa paz, esse shalom verdadeiro vai habitar sobre nós, vai habitar sobre a terra. Deus vai remover todos os vestígios do pecado. Essa é a nossa esperança. No entanto, nós enfrentamos uma vida cheia de mudanças, mas nós podemos ser firmes, estar firmes, porque o Senhor está ao redor daqueles que confiam nele. Um forte abraço para vocês, que Deus te abençoe.